Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa Alimento para a Alma. Programa que você já está acostumado, está tratando do livro Nosso Lar. O livro é escrito pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse livro é um marco na história da divulgação espírita, porque ele trouxe ao leitor, trouxe ao interessado a explicação de como funciona o mundo espiritual. Nada melhor do que quando você está com dúvida encontrar respostas. E como nós temos uma mente lógica, tudo aquilo que não combina com a nossa lógica, com o entendimento racional, a gente fica em dúvida, a gente fica preocupado. Será? Puxa vida, mas isso não é lógico. Não é lógico que Deus, que é amor, tenha criado o inferno, onde quem roubou um pedaço de pão vai passar o resto da vida. Não é lógico que haja um capeta, um Satanás, fustigando os filhos de Deus, porque cometeram algum deslize pequeno, ou grande, não importa. Você não faz isso com seu filho. Ele pode ser o pior dos indivíduos, mas você vai visitá-lo na cadeia, você vai tentar retirá-lo de lá, não é mesmo? Não é lógico que depois de ter uma vida de lutas, de virtudes, você fique no céu tocando lira, sentadinho numa nuvem passageira. Não é lógico. Quando André Luiz, então, traz a lógica do mundo espiritual para nosso conhecimento, nossa, então abriu-se um horizonte totalmente inusitado, mas aceitável, compreensível, porque é lógico que ninguém morre. É lógico que é bom você amar, porque o amor continua a existir. É lógico que se você guardar ódio, o ódio vai continuar repercutindo em você. É lógico. Tudo isso é lógico. Por isso, nós vamos aprender nas diversas passagens deste livro como funciona a lei espiritual, para que nós agora, sabendo deste mecanismo, tenhamos uma atitude que também corresponda a algo que construa em nossas vidas um amanhã melhor para o nosso ser espiritual. O capítulo de hoje é o capítulo 9. Nós vamos ver André Luiz sendo informado, sendo ensinado por Lísia sobre problemas de alimentação. Porque no plano espiritual, diferente do que as pessoas possam supor, o espírito também se abastece, é preciso ter alimentos que nos sustentem. Quando a criança está saindo do útero da mãe, ela precisa de alimentos. Você não pode dar para ela arroz com feijão. Ela precisa se alimentar daquilo que seja adequado ao seu estágio. Quando ela cresce um pouquinho, você pode mudar a alimentação. Ela começa a comer coisas mais consistentes, começa a digerir melhor. Quando ela está já na fase adolescente, ela pode comer quase tudo. Ela se deleita e aí quer comer doce, quer comer tudo que é ruim, porcaria, mas que ela tem vontade. Aí o corpo vai perdendo a vitalidade com o passar do tempo. E quando ela vai ficando mais velha, aí ela não pode já comer gordura, porque passa mal, o fígado reclama, ela não pode se abastecer de coisas muito assim densas, porque não dorme bem à noite. E quando vai chegando no fim da vida, ela só está tomando chazinho com bolacha, já notou isso? Ou sopinha, caldinho. Ela já está se desmaterializando, até na própria alimentação. Pode ver que quando o corpo vai ficando mais degradado fisicamente, quando vai envelhecendo, as exigências de alimentação vão diminuindo. É como um estágio preparatório para o que ele vai encontrar depois. Lá do outro lado, ele não vai ter comida, não vai ter picanha, não vai ter arroz, feijão, feijoada, não vai ter essas coisas, mas ele vai precisar se abastecer de energias. E este abastecimento de energias é explicado para André Luiz neste capítulo. Como que essas energias podem ser assimiladas pelo espírito? E você vai ver que houve uma época em que os habitantes da própria cidade de Nosso Lar não estavam querendo mudar seus hábitos. Carregavam consigo tendências vindas com eles da mente viciada da terra. Mas esse governador, adotando uma postura firme, ele reeduca os habitantes da cidade. Ele promove cursos que ensinam
a que os espíritos se abasteçam da água, da energia contida na água, na atmosfera, no ar, nos eflúvios magnéticos e apenas nisso. Somente 2 dos ministérios de Nosso Lar podem usar a energia condensada de forma mais parecida com aquilo que havia na Terra, ainda assim em forma de suco, de frutas, de caldos. Nada de bifão, a milanesa, bifão, aquele bife com molho de tomate, sabe aquela coisa assim, torresmo pururu, nada disso. Isso é uma necessidade biológica, a matéria. Agora, o espírito precisa de outro tipo de alimento. E este capítulo vai tratar dessa questão, para você poder imaginar como é difícil o ser humano vencer barreiras dos seus hábitos. Se nós percebermos isso, já na Terra começaremos a agir diferente. E este é o capítulo muito instrutivo para pensarmos a respeito de como queremos estar do outro lado. Então, acompanhe agora o desenrolar do capítulo 9, preparando-nos para o capítulo 10, na próxima semana. Medite a respeito, observe como você está preso à comida, preso aos hábitos, e veja o que você pode fazer para ir já se libertando deles, para que do lado de lá não seja um escravo do garfo, porque lá não tem garfo. Já pensou nisso? Então, vamos ler, vamos juntos. Pega aí o seu livro, Nosso Lar, vá com essa sede de aprender aos ensinamentos que André Luiz nos oferece. E nós esperamos você no próximo Alimento para a Alma, na próxima semana, com o capítulo 10. Um grande abraço e muita paz. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra. Cada semana um capítulo novo do livro Nosso Lar. Estudando a obra de André Luiz é o objetivo desta empreitada. Iniciando com o primeiro dos livros, Nosso Lar. Semana passada vimos o capítulo 8, a organização de serviços. Agora vamos para o capítulo 9. O capítulo que fala sobre problemas de alimentação. Por quê? André Luiz está na cidade, está agora vendo como tudo se organiza, como tudo é complexo e bem trabalhado. Então ele se admira com esta situação e quer saber de Lísias. Puxa, mas então deve ser muito complicado organizar tudo isso. Eu fico vendo como que deve ser a questão do abastecimento. Não existe aqui nenhum Ministério da Economia, como nós poderemos ver no texto, não é? Logo a seguir. Então Lísias usa o capítulo 9 para explicar as questões da organização do abastecimento e vai nos revelar que antes deste governador, ou logo no início do seu governo, da sua administração, ele teve que enfrentar problemas com alguns renitentes, com alguns espíritos teimosos que chegaram em Nosso Lar e que ainda queriam, a sua picanha mal passada, o seu vinhozinho na hora da refeição, aquelas coisas dos vícios, não é? Que nós temos sempre o desejo de continuar exercitando. Nós vamos ver então já na sala de leitura, logo a seguir, este capítulo 9, Problemas de Alimentação. Pegue o seu livro Nosso Lar e siga conosco. Já já estamos de volta. Prepare-se, é rapidinho. Já começamos a leitura do capítulo no primeiro bloco mesmo. Fique conosco. Então, estamos na nossa sala de leitura. Vamos já pegar o texto do livro Nosso Lar, no capítulo 9, para tirarmos conclusões interessantes. André Luiz, como dissemos, está surpreso por não haver um Ministério da Economia. E então Lísias explica para ele. Acompanhe o texto. Antigamente, os serviços dessa natureza, da natureza de organizar, de distribuir, não é? Assumiam feição mais destacada.
Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Tudo aquilo que a gente trazia da terra e que lembrasse as expressões que a gente estava acostumado na terra, o governador atual resolveu atenuar. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Agora Lísias vai começar a explicar algumas coisas da história que ele ficou sabendo de outras entidades que contaram-lhe como foi este processo, dessa adequação que o governador realizou na colônia. Acompanhe então o que diz o Espírito Lísias. Rezam os anais são aqueles compêndios, aquelas anotações, aqueles relatos históricos, registros históricos que fazem a história de uma comunidade, não é? Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando, ampliando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Os outros ministérios tinham todos eles problemas com pessoas temperamentais, com pessoas acostumadas aos hábitos que traziam da terra. O que fez então o governador? O governador atual, continua Lísias, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Contaram a Lísias. Disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é uma cidade de transição, não é ainda o plano espiritual superior, e que não seria justo nem possível desambietar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências deste teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Entidades eminentes, alguns espíritos que ali estavam já com uma certa proeminência, uma certa importância, também protestavam. É o velho hábito, não é? Da carninha mal passada, da batata frita, da caipirinha para abrir o apetite. Então, esse povo desencarnou e queria do lado de lá continuar do mesmo jeito. Quando então o governador primeiro trouxe 200 instrutores de plano superior para ajudar a explicar como que nós poderíamos obter nossa alimentação espiritual dessas fontes do mundo invisível. Invisível para nós, mas muito visível para eles. A atmosfera, o ar, a água, a inalação destes recursos seria suficiente para manter a energia necessária. Só que o hábito do cachimbo faz a boca torta. E ninguém gostava muito dessas modificações, tá vendo? Como é difícil para o ser humano modificar-se. Também em nosso lar houve este problema. Você que está assistindo, se você não se preparar para mudar a sua rotina, do lado de lá, sofrerá bastante, porque vai carregar certos
anseios, certos desejos, que não poderá realizá-los sem prejuízo para você mesmo. Então vamos acompanhar aqui, porque vimos no bloco anterior que algumas pessoas, inclusive importantes em nosso lar, também manifestaram publicamente o seu descontentamento. Falaram que seria perigoso, que nosso lar é uma cidade intermediária, não é uma cidade já no plano espiritual, livre dessas fragilidades humanas, que isso poderia prejudicar o perispírito dos que chegam da terra. Paraná, paraná, blá, 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 não é? Vamos então ver agora o que fez o governador. Pega o texto aí, acompanhe conosco, vamos lá. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam as acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocou os adversários da medida ao palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim um maior número de adeptos. Então, passaram-se 20 anos, 21 anos, depois de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, por fim, o Ministério da Elevação aderiu ao novo regime de abastecimento. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso. Por quê? Porque os espíritos que ali estavam dedicados às ciências matemáticas, eles eram os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos corpos de carne, aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui do mundo espiritual. Achavam que precisavam ter, em termos de alimentação, também os mesmos mecanismos defendidos do lado de lá. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem um minucioso exame. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, tentava considerar suas argumentações, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Não se esqueça você, querido irmão, querida irmã, que nosso lar não é a casa dos anjos. Ali estão espíritos de vários níveis evolutivos. Estão vivendo suas experiências com os defeitos que carregam. E quando os mais atrasados, os mais inferiores, viram que os membros do Ministério do Esclarecimento estavam titubeantes, não queriam aceitar, eles se sentiram apoiados, sentiram força. E aí começaram a protestar. Inclusive, como diz André Luiz, estabeleceram um comércio clandestino com as regiões umbralinas, onde os fluidos densos produziam algumas coisas que eram agradáveis aos que tinham entrado em nosso lar, para esta troca, uma promiscuidade nas regiões
que circunscreviam a cidade Nosso Lar. Vejam só o texto no livro. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele então solicitou uma audiência no Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, tomou atitudes. Ele foi com paciência, educando, trazendo pessoas mais elevadas, promovendo excursões dos opositores para que aprendessem em planos superiores, mas a turminha do não quero nada, não quero mudança, não quero esforço, quero continuar sempre como fui, esta turminha tentou criar confusão. E então, usando desta promiscuidade, desta proximidade do Departamento da Regeneração com as regiões umbralinas, começaram a criar uma certa ligação com os irmãos que estavam fora de Nosso Lar. E isto fez com que os que estavam lá fora, os que estavam longe, quisessem assaltar a cidade, quisessem entrar por essas brechas nas suas defesas fluídicas. Você nunca pensou que no plano espiritual pudesse haver esses dissabores? Sim, porque muitas vezes os ignorantes confundem a bondade com a falta de iniciativa, com o medo, com a moleza, coisas que são muito diferentes. E o governador ia demonstrar que são muito diferentes. Lutou por mais de 30 anos, ouviu, apoiou, deu força para que todos aprendessem. Mas quando aqueles que deveriam estar na condição de apoiá-lo estavam criando conflitos e permitindo com isto que a desarmonia abrisse portas para o assédio das criaturas umbralinas que circundavam a cidade, o governador não se desesperou. Como diz o Espírito Lísias, contando para o André Luiz, conforme você vai ver agora no texto, na tela aí da sua TV. Vamos lá. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração, para isolamento dos recalcitrantes, dos teimosos, dos rebeldes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente o auxílio às regiões inferiores. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não que houvesse um combate, nem que houvesse um ataque da colônia em relação aos invasores, mas sim resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos. A inalação, a respiração de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Estas atitudes, tomadas com serenidade, deram a todos os habitantes da colônia o perfil de que a bondade não é mole e que a energia não é agressiva. O
governador da cidade adotou a medida que devia adotar para aquele caso concreto e fez com que todos submetessem-se a ela. Não é de se espantar que tenha dado bom resultado, como o próprio Lísias continua contando para nós. Vamos lá. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nessa oportunidade regozijo, gozo, felicidade de todos os que viviam ali. E dizem que em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão da maioria, a compreensão de todos, constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, André, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece uma sobriedade que não deixa nenhuma dúvida a respeito da sua parca disponibilidade em relação às questões materiais. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência, teimosia do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Com isso vocês observam que graças à teimosia, chamada de impertinência, mas que poderíamos dizer obstinação, de um espírito elevado, a benefício da comunidade, um coeficiente de forças espirituais positivas cresceu de forma assombrosa, diminuindo todas as agonias, todas as angústias decorrentes do nosso apego às coisas transitórias. Todos perceberam depois, então, como tinha razão o governador. E se esta lição serve para que nós aprendamos como o nosso apego à matéria é prejudicial para o grupo e para nós, também é importante que nos lembremos que quando fazemos parte de uma agremiação, de um conjunto de pessoas, toda a nossa oposição que não for legitimamente exposta, que não for declarada e colocada para que possa ser elucidada, toda a nossa postura covarde de ir atrás, de fazer fuxico, de criar grupelhos, de fazer fofoca, de minar as posturas dos outros através de falinhas de canto de pé de ouvido, são atitudes que servem aos que querem destruir o trabalho, que não servem ao bem, porque se fizessem de verdade como deve ser, estariam ajudando a construir uma instituição. Mas quando feita de maneira clandestina e mentirosa, demonstram não estar baseada na fraternidade legítima. E estas pessoas são perigosas para o caminho do bem. São torpedos que se disparam na direção do equilíbrio de qualquer instituição religiosa. Por isso, se você conhece alguém, tome muito cuidado com esta pessoa. Porque se ela é capaz de falar por detrás, sem falar pela frente, esta pessoa não merece muita confiança. Através dela, a desilusão pode instaurar-se em qualquer lugar que ela estiver. Este é o conselho do livro Nosso Lar, neste capítulo 9, mas tem muitas outras coisas. Semana que vem estaremos falando do capítulo 10. Esteja conosco. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Muita paz.